Olá pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Português e Inglês à Mesa. Meu nome é Ricardo Mamed e já se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, se esqueça também de ativar o sininho. Siga-nos nas redes sociais e no Instagram. E vamos ao vídeo. Quincas Borba, de Machado de Assis. Introdução. Machado de Assis e a literatura brasileira. Machado de Assis é com folga o maior nome da literatura nacional do século XIX, considerado por muitos o melhor escritor de toda a literatura brasileira. Nascido no Morro do Livramento, em 1839, de família pobre, neto de escravos alforriados, Machado de Assis escreveu em um país preconceituoso e pouco desenvolvido. Sem praticamente nunca ter saído da cidade do Rio de Janeiro, escreveu romances, contos, novelas, peças de teatro, crônicas, fez críticas de arte e traduções de vários idiomas, obra vasta que revela uma enorme consciência crítica em relação às contradições da sociedade da época. Além de alcançar enorme destaque na literatura, Machado de Assis teve uma bem-sucedida carreira pública. Ele também foi fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Morreu em 1908, um sagrado sucesso de crítica e de público, uma verdadeira unanimidade nacional. O professor e crítico literário Antônio Cândido, em seu famoso ensaio Esquema de Machado de Assis, chega a dizer: se analisarmos a sua carreira intelectual, verificaremos que foi admirado e apoiado desde cedo, e que aos 50 anos era considerado o maior escritor do país, objeto de uma reverência e uma admiração gerais que nenhum outro romancista ou poeta brasileiro conheceu em vida antes e depois dele. Embora tenha se dedicado aos mais diferentes gêneros literários, a parte mais notada da obra machadiana são os contos, e principalmente os romances. Efetivamente, de toda a vasta obra do polígrafo Joaquim Maria Machado de Assis, foram seus textos em prosa de ficção que sempre mereceram maior atenção da crítica e dos leitores. Essa atenção não foi gratuita. Muito provavelmente, os pilares do que se convencionou de estilo machadiano se manifestam principalmente em seus romances. Ao todo, Machado escreveu 9 romances. Ressurreição, em 1872, A Mão e a Luva, 1874, Helena, 1876, Yaya Garcia, 1878, Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881, Quincas Borba, 1891, Dom Casmurro, 1899, Isaú e Jacó, 1904 e Memorial de Aires, 1908. Panorama histórico que circundava a época em que o livro Quincas Borba, no ano 1891, foi publicado. Vamos ver aqui alguns casos, alguns acontecimentos e surgimentos de doutrinas filosóficas e sociais da época. Vamos começar com o positivismo de Comte, que era isso era uma preocupação com o real sensível, defesa do cientificismo no pensamento filosófico e a conciliação entre ordem e progresso. Também não podemos descartar o determinismo, com Taine, que seria a criação e o pensamento humano que estariam limitados por 3 fatores fundamentais, que seriam o meio social, o momento histórico e a raça. Aqui também poderemos inserir a ideia de hereditariedade, não é? Também o evolucionismo, com Darwin, não é? Com a publicação do livro A Origem das Espécies, no ano de 1859, e foi neste livro que ele expõe as suas teorias sobre a evolução das espécies que negam a origem divina defendida pelo cristianismo. Também o socialismo científico, de Marx e Engels, com a publicação do Manifesto Comunista, em 1848, aqui se define o materialismo histórico. Eles diziam que o modo de produção da vida material condiciona o progresso da vida social, político e intelectual em geral. Também o socialismo utópico, que seria a construção de uma sociedade igualitária a partir de uma sociedade agrária construída a partir de várias cooperativas.
Eles diziam que o homem do campo seria mais solidário a priori e, por isso, mais predisposto a construir uma sociedade igualitária e solidária. Brasil. Um panorama histórico e cultural. Nesta parte vamos ver o que estava acontecendo no Brasil nos anos 1881 a 1902. Em 1888, temos a Lei Áurea. Ela liberta os negros, mas não resolve seus problemas, pois eles imigram para as cidades e caem na marginalidade. Muitos ficam nas fazendas e recebem salário de fome quando recebiam. Levas de imigrantes vão trabalhar na economia cafeeira, substituindo a mão de obra escrava pela assalariada. A economia cafeeira volta-se para o mercado externo, porém sem estrutura colonialista. No ano de 1889, a proclamação da República. O fim da Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, motivou a fundação do Partido Republicano, o que tornou ainda mais concreta a ideia de uma república. Surge uma classe média assalariada e uma classe urbana de pequenos comerciantes que apoiam a república. As pressões políticas e populares, o baixo soldo dos militares e o enfraquecimento da aristocracia cafeeira levam o Marechal Deodoro da Fonseca a proclamar a república. A abolição da escravatura e a proclamação da república criaram uma nova realidade ao eliminar o trabalho escravo e introduzir o princípio do voto na eleição dos governos. A literatura passava a refletir as mudanças porque passava o país aumento do número de estradas de ferro, incremento ao transporte urbano, surge a iluminação elétrica e o cinema. Nas cidades, aumentam a classe comercial, o funcionalismo público, os militares e os trabalhadores livres, já em grande parte imigrantes. Nas ruas estreitas e sujas, proliferam os salões elegantes, as confeitarias e as lojas que copiavam os modismos ditados pela França. Na década que se iniciava em 1890, chegavam os modismos importados da Europa. Dinamiza-se a vida social e cultural, principalmente no Rio de Janeiro, como sempre soprada por ventos europeus, o liberalismo, o socialismo, o positivismo, o cientificismo e etc. As doutrinas sociais já consolidadas lá fora são importadas por nós sem a necessária adaptação. Numa sociedade agrária, escravocrata e preconceituosa, sem indústrias, sem classe operária, elas surgiam deslocadas, fora de lugar. Ok, nessa parte nós vamos falar um pouquinho sobre as características do autor, no caso, Machado de Assis. Bom, vamos lá. As temáticas trabalhadas nas obras machadianas. Ele usa tensão entre o ser e o parecer, e os personagens se escondem por trás das palavras. Usa também de muita crítica social, uma crítica social intensa e pessimista. A natureza fica indiferente aos dramas e às paixões humanas. A religião torna-se uma máscara para encobrir o egoísmo dos indivíduos. Isso é muito evidente na obra machadiana. O homem que se mostra vaidoso, o invejoso, o falso, o cruel, o hipócrita, é aquele homem, é o homem mesquinho retratado por ele, né? A investigação que ele faz dos caracteres humanos, os sentimentos mais trabalhados, o egoísmo, a falsidade, com certeza, luxúria, e aí podemos incluir também o orgulho nesse caso, né? Também aqui possuímos, dentro dessas obras aí, uma visão muito profunda da realidade interior e do seu aspecto moral. Eu acho que ele deixa evidenciado, ele rasga o espírito humano, né? Dentro das obras também, o famoso triângulo amoroso é sempre usado para colocar em xeque os valores morais da sociedade da época. O defeito físico aparece muitas vezes associados a aspectos do caráter do personagem. E, terminando aqui essa parte, o ciúme é o tema recorrente em todas as obras machadianas. Bom, pessoal, em nosso próximo vídeo nós discutiremos a obra em si, os seus personagens, as temáticas retratadas e todo o enredo, colocando para vocês um bom resumo e as análises
completas sobre o que Machado de Assis queria com essa história. Espero que vocês tenham gostado desta parte e não perca o próximo vídeo. Obrigado!